palavra tem poder. Eu quero morrer se eu não entendo disso. Eu bato na minha cara e digo, eu tenho vergonha na cara. Ou Deus me mostra, ou eu desapareço. E agora eu venho com comida pesada. Não falaram ainda, mas 24 horas depois dessa live poderão falar. É lindos reboliços que vai ter em Brasília, no Congresso, no Senado e no roteiro nacional brasileiro no dia 3. Hoje é 2, mas no dia 3, eita, vai ter reboliço. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Muitas pessoas perguntam para mim, como é que o senhor diz, né, assim, o entender, o falar do povo? Como é que o senhor acerta tanto? Eu digo, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Se fosse por mim, errava tudo. Uma certa vez até disse assim, olha, eu observo que 97% do que digo está acontecendo, mas eu não louvo a Deus pelo 97% que é certo. Eu louvo a Deus pelos 3% que não acontecem. Porque se acontecesse 100, talvez eu me engrandecesse. O processo no Brasil, ninguém entende. Ninguém entende o processo no Brasil. E Deus me levou para a live em 2022. Ninguém entende o processo no Brasil. E eu venho contemplando desde 2022 e a fidelidade de Deus. Deus tem o seu propósito, mas trabalha no tempo certo. E as coisas acontecendo. E, gente, eu quero morrer se eu me intero em jornais, telejornais, sites, blogs. A palavra tem poder. Eu quero morrer se eu me intero disso. Eu bato na minha cara e digo, eu tenho vergonha na cara, porque quando eu nasci, minha mãe disse, nasceu um homem. Ou Deus me mostra, ou eu desapareço das lives. Desapareço das lives. Mas eu tenho certeza que quando Deus me mostrar, acontece. Eu tenho certeza que quando Deus me mostrar, acontece. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Meu Deus. Eu quero abrir aqui para falar duas coisas da parte de Deus novas. João 13,7, certamente, o que Deus faz hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês vão entender porque Deus fez. João 13,7, o que Deus faz hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês irão entender porque Deus fez. Você não consegue entender o processo, mas quem não suporta o processo não vive o propósito. Provérbios 16 diz que dos seres humanos, os homens, são as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu estou no monte orando, e quem ora sabe aonde vai parar. Porque no livro de Coríntios 2,10, 1 Coríntios 2,10, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Por isso eu sei onde vou chegar. E vou ter, sim, quando tudo passar,
quando tudo passar. E vai passar? Vai. O Brasil será liberto? Será. Mas com grande pressa. Não adianta tentar se meter contra, porque eu vou dizer algo. E agora eu vou passar logo pro grosso. No Nordeste brasileiro se diz... A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu transcorria como menino, eu bebia leite. Mas agora eu sou adulto e tomo comida sólida. Então eu vou passar para comida sólida agora, para rabada, buchada e panelada. O que são isso? São comida pesada no Nordeste brasileiro. E agora eu venho com comida pesada. Porque que lindos jornais do dia 3. Os jornais do dia 3, as notícias do dia 3. Eu já li antes. Como você leu antes? Pela parte espiritual. É lindo, hein, as informações do dia 3. É lindo os reboliços que vai ter em Brasília, no Congresso, no Senado e no roteiro nacional brasileiro. No dia 3. Hoje é 2, mas no dia 3, eita, vai ter reboliço. Delebe, o povo, soube a paz. Muita calma nessa hora, Gustavo. Hoje a gente sabe que gravar um vídeo e verbalizar a sua indignação do Brasil é mais perigoso para a nossa democracia do que matar, estuprar, assassinar, traficar. Mas hoje meu coração transborda de tristeza e de indignação. A deputada federal mais votada nas eleições de 2022 se viu obrigada, por causa dessa perseguição do nosso judiciário, a fugir do Brasil e ir para um outro país, uma outra nação, para que ela possa continuar falando e lutando pela nossa democracia. Vocês sabem, eu estou falando da Carla Zambelli. Mas antes de falar dela, quero te mostrar a lista aqui, ó, dos 50 parlamentares mais votados, dos 50 deputados federais mais votados. Terceiro lugar, Carla Zambelli. Quarto lugar, Eduardo Bolsonaro. Coincidentemente, os dois são de direita, os dois, obviamente, apoiam Bolsonaro, e os dois se veem numa situação onde, para continuar lutando pela nossa democracia, eles tiveram que fugir do Brasil. Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, denunciando as atrocidades e os crimes cometidos por parte do nosso judiciário. E a ditadura que virou isso daqui. A Carla Zambelli, como foi uma pessoa extremamente proativa, errou algumas vezes, mas acertou na maioria das vezes, se viu condenada por porte ilegal de armas, sendo que ela tem o porte de armas. E condenada por um trabalho com hacker que não tem uma evidência qualquer, a não ser a delação do hacker. Essa parte é curioso. Basicamente não teve nem direito à defesa, né? Cheio de nulidades no processo. Escancarada a perseguição dessas duas pessoas. E a Carla Zambelli se viu obrigada a ir embora do Brasil e gravou esse vídeo que eu compartilho com vocês. Eu queria anunciar, Vitória, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. Carla Zambelli, gente, ela teve quase 1 milhão de votos. A mulher mais votada. Nos últimos 2 anos, ela se viu numa situação, porque ela sabia da perseguição, que ela parou de falar. Uma pessoa que era tão verbal, falava tanto, lutava tanto, e ela foi ficando cada vez mais encolhida, porque falavam pra ela que se ela ficasse quietinha, se ela ficasse calada, ela seria poupada. Esse sistema não poupa ninguém. O que acontece é que ela iria ser presa, a mulher mais votada. Gente, olha a loucura, olha a loucura! Dos 4 mais votados do Brasil, 3 são de direita, diga-se de passagem. Dos 4 mais votados do Brasil, 2 pessoas têm que fugir. Somando as 2 pessoas, são 1 milhão e 700 mil votos, tendo que fugir do Brasil. E aí vai o STF agora, quer mudar uma interpretação das redes sociais para anular isso aqui. Não vão prender o Nicolas, não. Eles querem calar o Nicolas. Completamente. Onde isso vai parar? Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, 37 deputados federais respondendo processo no STF por palavras, por suas falas, por suas opiniões. E querem usar essas listas, essas opiniões, para caçar e prender deputado. Por corrupção, ninguém está sendo preso. O Janones, gente. O Janones está andando por aí tranquilamente. Roubou e admitiu. Que loucura é essa? E se reclamar do STF, antidemocrático, inquérito, Polícia Federal na sua casa. Puta que pariu!
A Carla Zambelli não merece isso que está acontecendo com ela. Ela teve que deixar aqui um filho de 18 anos, a mãe, a família dela inteira. Ela foi sozinha pra lá. Qual crime ela cometeu? Ela roubou? Ela desviou a emenda? Não. Ficou indignada com o processo que foi feito a eleição em 2022? Ficou. Um hacker sem vergonha pra diminuir a pena dele foi lá e jogou o nome dela num negócio que ela não tinha nada a ver. Pronto, vamos condenar ela. Olha, sinceramente, eu acho que nem o Bolsonaro, nesses últimos 6 anos, conseguiu colocar tanto medo e virar um pesadelo na cabeça dessa elite política, ditatorial, corrupta, né, que quer sequestrar o Brasil. Nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso, quanto o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos últimos meses. O Eduardo Bolsonaro acabou com a paz dessa galera. Eu tenho certeza, eles nem estão dormindo direito mais, estão na base de remédio. O que ele está conseguindo fazer nessas denúncias, né, indo lá fora, denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil, essas sanções que estão vindo em direção agora não só a certos ministros do STF, mas em toda a pirâmide hierárquica que seguem as ordens desse ministro, está tirando o sono da galera. Esse daqui surtou na última coletiva de imprensa quando foi perguntado sobre as sanções. E ele tenta evitar falar o nome do Eduardo Bolsonaro, mas você vê que o sangue, ele estava branco antes dessa frase. Na hora que ele começa a falar do Eduardo Bolsonaro, a veia estufa, ele começa a ficar vermelho. Olha isso aqui. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática... É isso que presta atenção. Viajar para denunciar as ilegalidades e a perseguição política no Brasil virou terrorismo. É exatamente o que o Maduro fala, gente. É exatamente. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. O cara que fica lambendo as botas do ditador chinês na mesma coletiva de imprensa fala que vai mandar pessoas da ditadura chinesa para vir pro Brasil para censurar a internet aqui. Veio falar que o Eduardo Bolsonaro tá lambendo as botas do Trump porque o Trump vai reagir a uma ação criminosa da Suprema Corte que tentou censurar cidadãos americanos. Gente, isso aqui tem que virar um filme um dia. E de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu tô falando. Tá vendo? Ele não quer falar o nome. A regra do governo é não fale o nome dele. Por quê? Se falar o nome dele, nós vamos criar um outro Bolsonaro. Ele vai ficar mais conhecido, provavelmente o próximo presidente do Brasil. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. A argumentação de todos é que se houve alguma adulteração, ela só poderia acontecer na volta para a presidência, que é o mesmo voto em todo o território nacional, tá? Então não cola essa. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa... Não, bom senso. O Lula falando de bom senso, eu adoro isso aqui. Que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Cara, mas assim, sinceramente, dá certo, né? Porque vocês nunca falaram uma verdade e olha só onde vocês conseguiram chegar. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país. É uma salada de palavras que não fazem nada, né? Que não querem dizer nada. Está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. Ele adora jogar a palavra democracia, democrática no meio das frases sem fazer o menor sentido, né? A convivência democrática, como? Indo pra cúpula internacional dos ditadores, recebendo um narcotraficante ditador, pegando um país comunista ditadura pra determinar como vai ser a regulação das redes sociais no seu país. Isso que é democracia pra ele. Ou não conseguindo aprovar um projeto do Congresso que é o da censura, jogando pro STF pra eles fazerem isso de forma monocrática. E isso exige que a gente respeite as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Moço, se teve uma coisa que você fez foi xingar essa Suprema Corte acovardada. Os seus deputados e senadores viajaram pelo mundo para denunciar a Suprema Corte, só que tem um detalhe. Você foi condenado, não foi pela Suprema Corte. Você foi condenado na primeira e na segunda instância. A Suprema Corte não tinha como te descondenar naquela época porque as provas eram muitas. Mas eles conseguiram, alguns meses depois, te descondenar, né? Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU. Para a ONU? Ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Comprar eles, não sei. Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe,
esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Inclusive, ele que tem que legislar, é ele que tem que intimidar, é ele que tem que prender os seus opositores, né? Porque você conseguiu fazer... Lula, a gente tem que tirar o chapéu. Você conseguiu fazer... Aí, voltou. O Lula... Muito curioso, né não? Finalmente o STF, na sua gigantesca generosidade, decide soltar ou tornar público os áudios e os vídeos das últimas sessões onde foi feito os testemunhos, né? Os depoimentos das testemunhas da defesa. Lembrando, foi proibido a presença de celulares, da imprensa, ninguém poderia gravar nada, era como se fosse algo feito no porão de alguma ditadura. Mas agora, curiosamente, o STF decidiu tornar público. E nas últimas semanas nós tivemos 3 momentos nesses depoimentos que tomaram conta do debate político, né, do debate público. Só que o debate ficou apenas baseado na parte escrita, né, no que escreveram sobre o que aconteceu. Agora nós temos acesso a realmente ver e ouvir como que aconteceu. E é bom fazer isso para você formar suas opiniões, para saber se esse julgamento está sendo realmente um julgamento sensato, imparcial, ou se é nada menos do que uma mera perseguição por conta da nossa Suprema Corte contra o primeiro colocado nas pesquisas para a presidência da República. Então vamos lá. Primeiro trecho, Alexandre de Moraes ameaçando prender Aldo Rebelo, um ex-ministro da Dilma e do Lula. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e A cara do Bolsonaro no meio desse palangolê. responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Democracia punjante. A mídia... Aqui o momento onde o Freire Gomes fala que não houve ordem de prisão dada contra Bolsonaro. Algo que a imprensa havia relatado, divulgado em massa. Até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. A mídia... Certo. Mais aqui, mais uma bomba, né, na acusação, porque realmente não fazia sentido. E agora, esse trecho também relevante. Pois é possível que o senhor tenha se confundido e dito que era aquela minuta apresentada nos reuniões dos comandantes? Não, porque esse documento, nós vamos tomar conhecimento, como eu falei, na reunião do dia 7. Freire Gomes também falando que ele não viu o documento que era tal minuta do golpe. Tá, mas nesse dia 7, essa minuta apresentada, o senhor tem plena convicção que foi aquela mesma encontrada na residência do Anderson Torres? Eu não afirmei isso. Eu disse que o conteúdo era semelhante. É, porque no depoimento do senhor, o senhor fala bem que o conteúdo das minutas envolvia estado de sítio, defesa e GO. Não é esse o caso da minuta. É por isso que ficou essa dúvida que eu gostaria que o senhor dissesse se há condições de afirmar com certeza que se tratava da mesma minuta ou não. É uma questão de certeza. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa. A testemunha já disse que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar. Eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação.
Tá certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República. Mas doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Aqui é quando ele fala que não vai admitir circo no seu tribunal, no tribunal do nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Bom, esses foram os trechos que mais dominaram o debate político, o debate público nas últimas semanas em relação a esses testemunhos, a esses depoimentos. E finalmente veio a público, você pode ouvir a entonação, o que você acha. E aí, está sendo um julgamento imparcial? Realmente estão buscando por justiça, estão preocupados com a democracia do Brasil ou com o risco que a democracia do Brasil correu no dia 8 de janeiro, quando pessoas idosas, velhinhos, trabalhadores que nunca haviam cometido nenhum crime, invadiram um prédio público para rezar e vândalos que quebraram aquilo realmente devem ser penalizados, mas foram lá para dar o golpe de Estado quebrando um vaso e quebrando uma janela? Cuidado pela sua resposta nos comentários. Dependendo do que você responder, a Polícia Federal poderá democraticamente bater na porta da sua casa às 6 horas da manhã. O que temos escutado diariamente, não só da oposição e adversários a esse governo, mas até mesmo aliados e ex-aliados, é de que o Lula não tem projeto de governo. Esse governo do Lula está perdido, eles não têm prioridades. Isso é mentira. Desde que esses criminosos voltaram à cena do crime, eles têm uma prioridade muito específica e já declararam isso inúmeras vezes: censurar o Brasil. Para que a democracia relativa possa continuar pungente, a população tem que ser totalmente silenciada. E como vocês sabem, a praça pública do debate político hoje são as redes sociais, a internet. Curiosamente, amanhã, o STF voltará a votar a inconstitucionalidade do artigo 19, que basicamente vai tornar o Brasil um ambiente mais hostil, impossibilitando a continuidade das redes sociais. Não se surpreenda se nas próximas semanas você acordar e você não tiver mais um perfil, não tiver mais voz, porque é tudo pela democracia. Lula tentou de todas as formas implementar a censura através do Congresso. Tentou comprar votos, comprar deputados e senadores, mas a população reagiu em diversas vezes e eles foram obrigados a recuar. Então, sem outra opção no Congresso, Lula ativou o seu escritório de advocacia, o seu despachante, que é o STF. E amanhã vai votar um dos votos mais absurdos draconianos que já se teve notícia em qualquer país que se diz relativamente democrático. E para piorar, depois de voltar da viagem da China, onde ele pede para um ditador de um país comunista para ajudar a implementar a censura no Brasil, ele volta a defender isso numa coletiva de imprensa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Ele foi pedir ajuda para um ditador sanguinário, preste atenção, para que ele envie para o Brasil um membro do Partido Comunista para ajudar o Brasil, um país democrático, a censurar as redes sociais. A China é o país que mais censura. Na China não tem YouTube, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem o X. Não há redes sociais. E as redes que existem são produzidas pela China e só podem produzir o que a China determina. E se você critica o Partido Comunista Chinês, a Polícia Federal imediatamente, a polícia chinesa, né, a polícia comunista, vai imediatamente na sua casa e te prende. Esse é o modelo que o Lula quer implementar no Brasil e ele vai fazer isso amanhã com o STF. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras. É de partir o coração. O Lula falando que o povo é mentiroso. Que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo... Essas mentiras que deixam ele revoltado é quando a gente fala as verdades sobre o governo dele. É o que deixa ele revoltado. É a gente falar sobre o IOF, sobre o INSS, sobre as queimadas no Brasil, sobre o recorde de mortes de Yanomami, sobre fuga de investimento, recorde de feminicídio, aumento da criminalidade. Isso ele não suporta que a internet seja uma praça pública onde as pessoas falem isso. O mundo, sabe, a gente seja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo. Cidadãos? Ele falou isso mesmo? 2 ou 3 cidadãos. Ele tá andando muito com a Janja. E quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham... ele falou cidadãos. Daqui a pouco ele vai falar problema também. Acham que pode mandar no mundo. Acham que pode determinar as regras da sociedade. Não, quem pode determinar as regras da sociedade são apenas os ministros do STF que nunca receberam nenhum voto. Nunca produziram nada. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. Olha isso aqui. Ele admite abertamente que se ele não consegue algo pelo Congresso, ele vai fazer pelo STF. Que não tem voto, que não pode legislar. Ele fala isso na maior naturalidade. Pra que existe o Congresso, então? E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar,
Mas o Mauro Vieira não tinha desmentido o senhor numa entrevista falando que não houve essa conversa de mandar alguém pra cá? Saiu na imprensa. A imprensa tá mentindo também? Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. Peraí, a Secretaria de Comunicação, o secretário de Comunicação, vai determinar o que pode e não pode ser falado no Brasil. O Sidônio? É sério? Porque eu imaginava que existia um Ministério das Comunicações. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível. Preste atenção no que ele falou agora. Da forma mais democrática possível. Como? Excluindo os representantes eleitos e determinando que o STF faça a regulamentação. Ouvindo a sociedade brasileira. Porque... Ó a cara desse cidadão. Ó a cara. Esse aí, vou te contar, rapaz. Esse aí, depois que ele entrou, ele tem dado muitos presentes pro Brasil. Mas esse é o cidadão que vai receber o ditador lá da China para falar sobre regulamentação da internet no Brasil. Porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Em que momento, 8 de janeiro, alguém falou que aquilo foi liberdade de expressão? Me fala, em que momento o Bolsonaro disse isso? Acabou de mentir, se fosse China, tava preso. Que um cidadão pode ofender uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Não foi o senhor que chamou o Donald Trump de nazista e fascista? Então, você também teria... Acabou sua liberdade de expressão, então? Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofender. Não, liberdade de expressão não significa isso. Liberdade de expressão não tem nada a ver com respeito. Liberdade de expressão é liberdade de expressão e ponto final. As pessoas, a não achincalhamento das pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Nós sabemos. A fábrica de mentira desse país está na extrema imprensa que te apoia, no seu governo que mente descaradamente. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que quando governavam criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. Mais uma vez, eles usam um termo criado justamente pelo STF, sendo que está comprovado que o gabinete do ódio trabalha para ele, financiado por ele, que inclusive estão contratando influencers para fazer campanha para os programas do governo. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa. Seu processo levou 4 anos. O do Bolsonaro eles querem fazer em 7 meses. Que direito de defesa é esse? Como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza. Presta atenção. Olha a fala do Lula. Ele falou. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país. Ele tá tirando a liberdade de contar safadeza. Cara, então o PT vai ter que ficar calado pro resto da vida. Quem vai decidir e definir o que é safadeza? Cara, é de arrepiar. Como que a gente chegou nesse nível? E de respeitar a democracia nesse país. E de respeitar o direito dos outros. Respeitar a democracia como? Indo pro Irã, mandando um emissário do país ditador comunista pro Brasil, para regular o Brasil? Ou ignorando os representantes eleitos e colocando a Suprema Corte para determinar o que pode e o que não pode ser falado nas redes sociais? Ou recebendo narcotraficante condenado nos Estados Unidos aqui no Brasil? Qual é essa democracia que a gente está salvando? E de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. É isso, pessoal. Um dia antes de censurar o Brasil, o presidente fala que vai sim receber um cara lá do Partido Comunista Chinês, ditadura, sanguinária, censura absoluta, para ajudar na regulamentação. E fala que vai fazer isso de forma democrática, isolando o Congresso e deixando que pessoas que nunca receberam um voto determinem o que você pode ou não pode falar. Alguém que até hoje apoia o Lula é um completo imbecil. Pode ficar certo que nós... Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo.
E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.